Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 28ª Sessão Ordinária da 15ª Legislatura. Solicito ao vereador primeiro secretário para que proceda a chamada regimental. Ademir Pandolfo. Presente. Denis Donizete de Paiva. Helena Lúcia Ferreira. Presente. José Paulo Borges. Presente. José Renato Semensato. Presente. Renato de Souza e Silva. Presente. Roberto Paulo da Silva. Presente. Silvana Elizabeth Mazili Fagotti. Presente. Valdeir Joaquim de Faria. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Prefeitura da Estância Climática de Caconde. Ofício 523/2011. Caconde, 6 de outubro de 2011. Senhor Presidente, em atenção ao seu ofício 29 de 2011, em que Vossa Excelência se reporta a providências tomadas pelo Executivo com relação às irregularidades apontadas pelo Eglégio Tribunal de Contas do Estado no contrato assinado com a RJ Vilas Boas e Companhia Limitada, fornecedora de combustíveis, temos a informar-lhe que de imediato determinamos a abertura de sindicância através da portaria número 7575 de 21 de setembro de 2011 para apuração dos fatos. O processo de sindicância, devidamente instalado, prossegue em fase de colhimento de provas. Encerrado o trabalho da comissão, a Câmara será comunicada. Sem mais, apresentamos manifestações do mais elevado apreço. Luciano de Almeida Semensato, Prefeito Municipal. Prefeitura da Estância Climática de Caconde. Ofício 109 de 2011. Caconde, 10 de outubro de 2011. Prezado senhor, venho através deste solicitar de Vossa Senhoria as dependências da Câmara Municipal no dia 27 de 10 de 2011, às 19 horas, para a realização de audiência pública de prestação de contas da saúde do terceiro trimestre de 2011. Aproveitamos para convidar os senhores vereadores para participarem da referida audiência pública. Sem mais para o momento, antecipadamente agradeço. Atenciosamente, Maria Eugélia Pereira dos Santos, diretora de Saúde. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Cartório da Presidência, São Paulo, 29 de setembro de 2011. Ofício 3.910 de 2011. Senhor Presidente, tenho a honra de convidar Vossa Excelência para participar do ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais a realizar-se no dia 14 de 10 de 2011, às 10 horas, no Grande Hotel Prata, Rua Washington Luiz, número 9, em Águas da Prata. A sua participação, bem como dos demais agentes públicos interessados, é gratuita e independe de prévia inscrição, cabendo apenas o devido credenciamento às 9h30. Na ocasião, estarão representantes deste tribunal proferindo palestras com orientações atualizadas sobre diversos temas relacionados à administração, possibilitando aos participantes esclarecer eventuais pontos de interesse. Contando com a fundamental presença de Vossa Excelência nesse ensejo, apresento-lhe meus protestos de estima e apreço. Cláudio Ferraz de Alvarenga, Presidente. A OAB Caconde convida para uma palestra sobre processo civil com o expositor Dr. Geórgios José Elias Bernabé Alexandrides, que realizar-se-á amanhã, dia 11 de outubro, às 20 horas, na Casa do Advogado de Caconde. Recebemos da Câmara Municipal de Jundiaí cópia de moção de repúdio aos maus tratos que animais são submetidos em rodeios. Câmara Municipal de São João da Boa Vista. Ofício 546 de 2011. Excelentíssimo senhor Presidente, a Câmara Municipal de São João da Boa Vista tem a honra de convidar Vossa Excelência para participar de audiência pública que o Legislativo Paulista, por intermédio da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, irá realizar para debater o Orçamento Estadual para 2012, no dia 20 de outubro, às 18 horas, na sede deste Legislativo, localizado na Rua Antonina Junqueira, 195, Centro, em São João da Boa Vista. Desde 2005, deputados estaduais paulistas percorrem as diversas regiões administrativas do Estado de São Paulo para ouvir a população a respeito de questões que interferem no seu dia a dia e que, na apreciação do orçamento estadual, podem ser definidas com a destinação de recursos ou a adoção de políticas públicas. Apesar de ser uma peça técnica, a lei orçamentária reúne todas as ações a serem implementadas pelo Estado. Talvez seja a principal matéria que a Assembleia deve aprovar ao longo de cada exercício. É o orçamento que determina os recursos e investimentos do Estado por região e programas em todas as áreas de sua competência.
As audiências públicas diminuem as barreiras geográficas e ajudam na identificação dos recursos que podem ser remanejados para melhor atender às necessidades da população. As sugestões poderão ser apresentadas no local da audiência. Uma equipe técnica irá analisar as propostas e avaliar sua compatibilidade com os programas do orçamento. Compareça à audiência, faça sua parte. Sua presença irá colaborar para que esse mecanismo de participação se transforme num instrumento real de levantamento das necessidades locais para, ao final, num amplo debate com todos os deputados, poder definir as prioridades para o uso do dinheiro público de forma participativa. Atenciosamente, Francisco de Assis Carvalho Artem, presidente da Câmara Municipal. Recebemos cópia do projeto de lei nº 770 de 2011, de autoria do deputado Celso Giglio, que versa sobre a isenção da taxa de pedágio os veículos automotivos pertencentes à administração pública direta, indireta ou fundacional dos municípios. Recebemos do Departamento de Finanças da Prefeitura Municipal os balancetes de verificação da Prefeitura referente aos meses de abril a setembro de 2011. Remeto às comissões de Finanças e Orçamento. Indicação 180 de 2011, de autoria do vereador José Paulo Borges, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de providenciar a instalação de placas com os nomes de ruas do bairro Jardim Alvorada. Indicação 181 de 2011, de autoria do vereador José Renato Semensato, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de concluir a obra que está sendo executada na rua Moura Andrade, ao lado da oficina mecânica do senhor Salvador Galdino. Indicação 182 de 2011, de autoria do vereador José Renato Semensato, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de disponibilizar um imóvel para instalação do cartório eleitoral. Terminado o expediente. Não havendo oradores inscritos no expediente, concedo a palavra aos presidentes das comissões para marcação de reuniões e outras informações. Comissão de Finanças, amanhã às 15 horas. Comissão de Justiça, amanhã às 9 horas da manhã. Passamos agora à Tribuna Livre. Previamente inscrito, concedo a palavra ao senhor Éder Giane Dias, o qual terá o prazo regimental de até 15 minutos para discorrer sobre o tema Educação Municipal. Boa noite a todos. Boa noite os vereadores, boa noite o público presente, né? Eu escrevi aqui porque eu não tenho o costume de ser orador. Porém, eu tenho vontade de expressar o que eu e boa parte da população precisa ser dito. Pedi esse espaço para falar como cidadão sobre 3 assuntos que são ligados à educação e, além disso, fazem parte do desenvolvimento de um cidadão. Quero aproveitar esse tempo para falar sobre cultura, esporte e educação. Gostaria, em primeiro lugar, de deixar bem claro em relação à minha pessoa. Desde criança, minha mãe dizia que tudo o que eu fizesse e falasse, eu seria responsável por tudo. E não tenho caráter influenciável, ou seja, não vou falar só porque os outros mandam ou porque por partido político. Bom, me coloquei à disposição no Facebook como meio de comunicação para tentar ser mais uma voz da comunidade, pois fazer valer as necessidades e apelos da comunidade em geral. Eu acredito que isso não seja motivo para perseguição e nem retaliações
da minha parte e nem de meus familiares. Vamos lá. E porque a gente está sendo taxado aqui de grupo de ataque, porque a gente mostra a realidade que não é divulgada em todos os meios de comunicação. Pois aí eles falam para a gente assim: por que vocês não falam o bem, o que a prefeitura está fazendo, as coisas boas que estão acontecendo? Mas coisas boas, é obrigação da prefeitura fazer coisas boas. E outra, tem verba sendo gasta com veículos de comunicação para comentar os bens que a prefeitura está fazendo. Então, cabe a mim e todo cidadão para que possa mostrar a realidade e perguntar, questionar, pedir, não deixe de ser, porque como eu, várias pessoas precisam da ajuda da prefeitura. Isso não é vergonha de ninguém. Todo mundo aqui, se não precisou, vai precisar um dia, né? Então, a respeito da educação que eu pedi, o principal motivo que eu pedi à tribuna foi que eu, como pai de aluno, fiquei indignado com a qualidade do uniforme. Com a qualidade. Por quê? Eu postei no Facebook que o uniforme estava sendo... em 15 dias já tinha uniforme rasgado, os que não estavam rasgados estavam descosturados. Não todos, é claro. Porém, muitos pais... no começo até eu estava pensando, nossa, será que é só eu que sou taxado como um dos grupos de ataque? Não é possível. Será que eu estou com esse negócio na cabeça? Não é possível. Aí começou... Um vai lá, tira um xerox, o outro encontra na rua. Nossa, olha pra você ver, coisa. Aí, como deu, 15 dias depois que eu pedi aqui, que é o tempo que é necessário para autorizar, tudo, aí agora saiu um outro aí falando, a prefeitura vai trocar os uniformes. Nossa, que ótimo. Mas vai trocar em troca de um melhor? Aí não sei, né? Agora, e o dinheiro? Vai gastar 2 vezes? Estranho. Ou vai precisar fazer quantos carnavais para poder pagar esse uniforme? Porque foi dito bem claro que foi com o dinheiro do carnaval. O dinheiro nosso. Dinheiro meu, dinheiro de todo mundo. E mais. Antes, mas porque tem uns coitadinhos que não pode comprar, por isso que dá. Não sei o quê. Para isso, tem o Bolsa Família. Por quê? Já tem uma verba para dar esses uniformes, cobra R$5 de cada um, desconta R$1 por mês de alguém, cada um aí, e dá uma coisa que dura. Porque agora, o que está acontecendo? Vai trocar os uniformes e vai rasgar de novo. É isso que vai acontecer. Só isso. E, né? Vamos lá. E agradecer também, né, o Jornal Gazeta, porque foi um dos meios de comunicação que ajudou a divulgar essa qualidade boa do uniforme. Né? Esse do uniforme, por enquanto, é só, né? Porque também foi colocado no Facebook, que está sendo bem acompanhado, graças a Deus, que os professores assistentes, eu recebi umas 10 ligações, no mínimo, a respeito que, nossa, o Éder não gosta dos professores, o Éder não sei o quê, o Éder não sei o quê. Mas só, o que acontece? Tem professores que são assistentes, que ocupam cargo de professores titulares. Agora, eu não sou contra o professor assistente. Não sou contra. Muito pelo contrário. Na minha família, minha mãe já foi aluno, já foi estagiário, já foi professor assistente e hoje é professor titular. Então, aí o que acontece? Eu já disse, né? Já ligaram falando, mas você não podia estar falando isso, não podia aquilo outro. Mas é a realidade. Não é só procurar saber que é a realidade. Tem professores assistentes que estão ocupando salas de aula como professor titular.
Ué, não teve concurso para professor titular e concurso para professor assistente? Não tem salários de professores titulares e salários de professor assistente? Vereador, só um instante. Vamos deixar ele concluir a parte dele, depois a gente retorna. Pessoal, por favor. Posso continuar? Com vontade. Basicamente é isso. Outra coisa que eu vou falar que vai doer em muita gente aqui, eu fui procurado por duas mães e um pai de aluno a respeito à escola Ernesto Cardoso lá em cima. Que foram falar, me contaram que a diretora da escola tirou as fotos do mural lá que desde 1995, se eu não me engano, foi colocado com carinho lá, tudo como recordação. A diretora tirou essas fotos, né? E alguns dos pais de alunos pediram essas fotos e ela não quis dar. Eu depois, se quiser, em off, eu até posso falar quem falou, se for o caso. É que é antiético eu citando nomes aqui. Vamos lá. E em relação à mesma escola, mais uma mãe e mais um pai me procuraram também, porque sabiam que eu ia vir aqui para falar sobre educação, que o meu foco ia ser uniforme. Eu falei, foram me procurar para falar que era para pedir para pôr no jornal que uma professora parece que agrediu um aluno. Dois alunos. Aí isso estamos acabando de averiguar, na verdade. Eu já conversei com um dos pais, ele procede isso, né? Que diz que foram conversar para passar um pano quente em cima. Então aí agora vamos ver que a gente vai procurar saber de verdade. Bom, como o assunto principal era a educação, eu já falei o que eu tinha que falar, mas eu gostaria, como faz parte da educação, o esporte. Eu queria pedir a licença de vocês para falar o que está acontecendo com o esporte daqui da cidade. O que está acontecendo? É o seguinte, depois que desmembrou o departamento de esporte e turismo, pelo que eu saiba, virou bagunça. Por quê? Não ganhou nada até agora. Quando era unido os dois departamentos e só uma pessoa tomava conta, tá lá, uma sala de troféus. Aí o que está acontecendo? Nossa, mas você vai falar um negócio desse? Vou falar. Por quê? Tá aqui. Para quem quiser, eu tenho mais umas 20 diferentes para mostrar, fotos do professor Caruncho representando Tapiratiba. É inacreditável. É inacreditável. Representando Tapiratiba. Está aqui, está no site Boletim Esportivo de São José do Rio Pardo. E outra coisa, sendo que o campeonato de base desse ano, a final vai ser no sábado agora. Sendo que de 6 participantes, Caconde ficou em 5º lugar. Nem classificou. Sendo que os melhores atletas de São José do Rio Pardo e de Itapiratiba são de Caconde. Então, mas o Caconde escreveu um time, mas poderia ter escrito vários. Porque o mesmo ônibus que leva uma delegação, que é uma dessas escolinhas, poderia estar levando 2. O gasto não é tão exorbitante assim. Porque a prefeitura está fazendo um trabalho de incentivo ao esporte, tá assim. Só que treino não incentiva ninguém. Todo mundo sabe, todas as crianças sabem que eles gostam de competir. Basicamente, é isso aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, já falei disso. Eu gostaria de ressaltar aqui
não ganhou nada, não. Ganhou um troféu e graças ao Caruncho, que já que desmembrou, eu acho que ele seria a melhor pessoa para ser um diretor de esporte. Porque todo mundo sabe, eu não tenho nenhum grau de parentesco com ele, só que ele é dedicado no que ele faz. É só isso por enquanto. Até a próxima, né? Alguém agora tem alguma pergunta para fazer? Eu tenho. Em relação à professora assistente, como é que você sabe que uma professora que é assistente está tomando conta de uma sala e está recebendo por isso? Como é que você tem prova disso que você está falando? Posso ter. Pode Aqui ter? não, você quer agora? Você fala não? Não, é porque se você fala... Não, aí hoje, vamos fazer o tribuna, seguinte, aí a gente- durante a sessão da Câmara, você teria que falar um negócio que você tem que comprovar para mim. Tudo bem, então. Aí eu Agora- posso estar apresentando na Tudo bem, outra eu aguardo, sessão. mas o correto seria Aí- que você tivesse agora para mim, né? Mas tudo bem. Não, eu não, Peraí. é que Agora, como outra coisa que eu queria- a senhora sabe, isso seria antiético eu citar nomes agora aqui, né? Não é questão de você não precisar citar nome, você trazer para mim. Não, é certo? que eu não sabia E outra que coisa a senhora ia pedir. Ah, tudo bem. Mas aí quando a É gente que vai fazer uso... então, eu peço Certo. desculpa primeiramente, porque, na verdade, desde que eu estou acompanhando as sessões, eu nunca cheguei, a única oportunidade que eu tive de ver alguém usando a tribuna foi o vereador José Paulo, então eu não tenho essa... Não, mas isso aí é normal, é até bom que você pratica. Então, Outra coisa que eu queria colocar... Eu quero pedir desculpa pessoalmente. O que eu queria colocar é o seguinte, eu desconheço o material e como foi feito os uniformes, que a única coisa que eu sei, que eu achei, que eu parabenizei, foi a boa vontade do prefeito em Concordo. destinar o dinheiro do carnaval para isso, porque nós moramos em uma cidade totalmente carente, então Isso. esse fluiu foi muito bom, pelo menos eu recebi muitos elogios, inclusive no bairro que eu moro, que meus pais moram, esse final de semana eu estive lá, que é o bairro São Mateus, teve uma festa e eu estive presente, o pessoal está muito agradecido. Agora, em relação a alguns estragarem, eu vou te falar, o meu sobrinho, ele não estuda na escola do município, tá certo? E a minha irmã teve que pedir autorização para a diretora, porque ela comprou 2, e os 2, certo? E não foi só o do meu sobrinho. Tá certo? Teve outros casos também. Então, quer dizer, que isso, o meu sobrinho tem 9 anos. A gente, aqui, nós estamos, o pessoal da educação está aqui. A gente sabe que eles não são um santinho. Eu sei. Né? Eu tenho Então, minha quer filha, dizer, inclusive, eu tenho estou minha dizendo filha. que não necessariamente pode ser uma coisa ruim. Porque se fosse ruim, o colégio que meu sobrinho estuda, né? Eu tinha Aí a minha irmã não ganhou, a minha irmã comprou e pagou Eu caro. tinha preparado 9 uniformes para que os senhores pudessem analisar. Só que como já foi dito que vai trocar os uniformes, tudo, eu não achei necessário trazer aqui para ver e para também não tomar tempo, né? Tá. Outra coisa também que eu queria falar para você é o seguinte, você falou assim que o pessoal anda criticando, chamando vocês de... Como é que é? Pessoal, não. Foi dito aqui na Câmara. Então, Grupo de vocês ataque. recebem, e que fala para vocês falarem o que acontece de bem. Isso. E você acha que isso é uma obrigação do prefeito. Você não acha? Não, com toda certeza, você está coberto de razão. É obrigação do prefeito. Mas quando a gente vai falar alguma coisa assim, eu acho que a crítica construtiva, ela ajuda qualquer cidadão. Não só os agentes políticos, como um professor, em toda a nossa função Concordo. construtiva. Agora, uma coisa que eu queria te deixar claro é o seguinte, alguns erros em administração pública, isso aí é normal, tanto é que todo administrador admite, porque só não erra quem não faz nada. Com quem certeza. fica sentado só criticando. Isso. Tá certo? Então aí essa pessoa não Com erra. certeza. Graças ela a não Deus, erra porque ela não faz nada. Graças a Deus, eu não sou uma dessas que só critica. Não, então. Procuro graças a sempre Deus estar mesmo. ajudando quem Isso, precisa. Perfeito. Na Eu medida acho possível. que o erro, a crítica, a construtiva, ela ajuda não só a gente. Concordo. E só não erra quem não faz nada. Tá Isso aí. certo? Aquele que para no mundo. Não, tá bom? Concordo. O que mais? Deixa eu ver, peraí se eu fiz mais alguma coisa. Não, por enquanto é só. Muito obrigado, senhor presidente. Tudo bem. O Éder, Pois não? eu gostaria que você me informasse o seguinte, a respeito desse que você disse aí e que a nobre colega aqui perguntou. Esses assistentes, eles recebem como assistente
ou recebem como titular? Essa ocupação do cargo é coisa temporária, ou é, vamos dizer, um mês inteiro, é uma substituição? Desde o começo do ano até agora, hoje nós estamos em outubro, já faz desde o começo do ano. Pessoal, por favor. Senhor presidente, então, desde já, eu quero deixar registrado aqui que eu gostaria de fazer um requerimento solicitando o nome e os cargos, o nome dessas professoras assistentes e que estão exercendo o cargo de professora. Eu acho que se está exercendo um cargo de titular, ela teria que ganhar como titular. Eu só gostaria de saber isso aí. Agora, uma substituição, vamos dizer, 3 dias, 4 dias, eu acho que isso aí tudo é natural. A respeito dos uniformes, eu, contrário da nobre colega aqui, eu tenho recebido muitas reclamações. Só que ninguém dos que reclamam comigo tem coragem de falar, você pode falar o meu nome lá. Agora, não vou eu aqui fazer uma reclamação se eu não tiver fundamentado. Então, se a pessoa, não, pode dizer lá que sou eu que estou reclamando, o meu filho é fulano, se tivessem me dado essa autorização, eu já teria feito as reclamações aqui, de acordo com as nossas obrigações de ocupando o cargo de vereador. Mas é desse jeito. Então, a gente tem as reclamações, mas a pessoa que eu não posso aparecer, não pode falar que sou eu. Então, existe um certo medo. Gostaria de aproveitar e te parabenizar, Éder. O lugar de fazer essas reclamações, e isso aqui a população inteira tem que saber disso, é aqui nessa tribuna. Por isso já chama tribuna livre, e todo cidadão tem direito de fazer uso dela. Essas reclamações não devem ser feitas na esquina, não. A reclamação, acho que o lugar mais certo, a não ser que a pessoa, como eu acabei de dizer, não assume, está aqui, pode falar meu nome, fui eu quem falei, fui eu quem fiz, fui eu quem disse, aí tudo bem. Caso contrário, é aqui mesmo. O meu colega disse aqui que quem não erra é quem fica sentado criticando. Esse aí também está fazendo o maior erro, porque não é só ficar sentado criticando, não. Eu acho que a gente tem que ir à luta. Não é só criticar, não, é fazer e exercer esse direito de cidadão que você está exercendo agora, Éder. E que sirva, até hoje, aqui nesses quase 3 anos que nós temos aqui, que eu me lembre, só um munícipe veio participar aqui, que foi o Alberto Japonês. E o segundo agora com você. Queira Deus, isso se torne um hábito. Se Deus quiser. Que não é por causa de 15 minutos do uso da tribuna que vai se atrapalhar o serviço da casa. Isso aí só vem engrandecer o nosso trabalho. Eu tenho certeza que isso aí tudo, essas reclamações, as respostas virão. E a maneira de cobrar é essa aí mesmo. Então, mais uma vez, parabéns, Éder. Obrigado. Foi pensando desse modo que o vereador citou aí que eu tomei a coragem, na verdade, de poder estar aqui falando. Inclusive, eu queria só mais umas palavrinhas aqui, que moradores do bairro São João pediram para que falasse que lá está sendo jogado muito lixo na beira das estradas, pedisse para dar uma orientada na população. Pediram também para que eu falasse a respeito da iluminação da onde que é instalada a Festa de Setembro, lá as barracas, que como foi instaladas luminárias, tudo, se não pudesse acender lá até um certo horário, para as crianças andar de bicicleta, brincar, os próprios adultos fazerem caminhadas. Então, quer dizer, eu não sou nada, mas só que o povo me procura para que eu possa ser a palavra deles. Então, eu queria agradecer aqui desde já. E se qualquer pergunta também, a gente tem a Eleições Caconde lá no Facebook, a gente está disponível para todo mundo. Só mais um minutinho. Alguém mais tem perguntas? Eu gostaria. Tem também? Pode falar, Zé. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos. Nobre Cacondense, como já foi dito, é de direito representar através da tribuna. E também é de direito candidatar para possível chance de ser eleito aí para ser vereador, vice-prefeito, prefeito. E também, através de liderança, quem sabe ser convidado para participar da administração pública, sendo um cargo de confiança. O senhor disse que iria falar sobre cultura, esporte e educação. São temas que eu carrego com muito carinho na minha
vontade de ajudar a administração dos 2 prefeitos que passaram neste mandato, que por sinal, e ao meu ver, fizeram e estão fazendo um ótimo trabalho. O senhor disse que tem um outro aí falando sobre a troca do uniforme. Quem? Né? Não sei quem é, o senhor disse que não iria falar sobre nomes. Eu não entendi. Não, na sua fala você disse, tem um outro aí falando sobre a troca de uniformes. Outras, eu falei, outras pessoas dizendo que vão trocar os uniformes. Perdão, eu entendi um outro, né? Então um outro seria um homem, né? Uma pessoa. Enfim, aí o senhor já previu o futuro, vai rasgar de novo, né? Porque trocou pelo mesmo... Tá, eu vou citar, depois a gente pode estar discutindo se o presidente nos autorizar. Beleza. Depois o senhor disse sobre professores assistentes, né, que está ocupando o cargo. Gente, se esse professor está ocupando o cargo, eu gostaria de dar os parabéns a ele. Isso chama plano de carreira. Ele está conseguindo um espaço. Se foi dado a ele, é porque ele tem competência. Ele é assistente. O professor faltou, ele assume. A lei permite que ele continue um período X, ótimo, para ele ótimo. Embora todos aqui sabem, eu, o professor Ademir, eu também professor, e através de todos os colegas dessa casa, assim no passado, estamos lutando por uma conquista que eu tenho certeza que irá acontecer neste mandato, que é o plano de carreira municipal referente à área de educação. E mais feliz ainda eu fiquei sabendo que o prefeito Luciano Semensato não vai ficar só nesse plano de carreira dos professores. Vai estender a todos os funcionários da prefeitura. Então eu fico muito contente, porque tem uma luta dessa casa, e eu também fico mais contente ainda, porque eu também estou encabeçando, estou liderando. Participei de reuniões, e fiquei muito feliz com as respostas e atitudes da direção da educação e também do prefeito. A escola Ernesto Cardoso, né, a diretora retirou, né, tirou lá do quadro e pôs em algum lugar as fotos. E aí pediram essas fotos. Aí agora eu vou indagar e vou deixar aqui a minha parte leiga. É um material da prefeitura, do Departamento da Educação. Eu acredito que, sendo um documento lá da escola, a diretora X, que está momentaneamente no cargo, porque o cargo não é efetivo, é um cargo de confiança, que ela está diretora, ela não pode dar o que não pertence a ela e nem àquela determinada escola, porque tudo que é material da educação faz parte do Departamento de Educação. Penso eu assim, não sei se eu estou errado. Então, o pai aí, fico triste que não vai receber essa foto. Pode fazer cópia, mas essa é do departamento. Autorizado. Essa é do departamento. Aí fiquei muito preocupado. Professor agrediu alunos. A gente está vendo na televisão vários dias, em várias situações, que os professores estão sendo agredidos. Até tomando tiro pelas costas. Por crianças de 10 anos de idade. Ninguém falou mais nada. Já parou de falar. Agora, é de se preocupar. Eu não tenho conhecimento, fiquei sabendo aqui agora. Se for verdade, é uma infelicidade, uma tristeza para Caconde. Aí o senhor chegou a falar do esporte. Aí eu fico mais preocupado ainda. Mas primeiro eu vou colocar algumas situações. Primeiramente, tem pessoal aqui, tem Cacondense aqui que já participou. Eu fiz elogios à administração pública sobre a criação deste departamento. Por que um diretor X tem que ser diretor, ganhar o X salário, e o diretor de esportes tem que ganhar aquele salário? E com a criação, com o desmembramento aí desse departamento, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. E mais feliz ainda a pessoa que foi convidada a representar esse cargo pela primeira vez em Caconde. É uma conquista para a área de educação física. E vou torcer muito para que esse departamento sempre seja representado por uma pessoa, por um profissional que ficou na faculdade 4 anos estudando, fazendo especialização por fora, aprendendo em palestras, em congressos, enfim.
que represente este cargo. Agora, não é uma pessoa que gosta de esporte que tem que estar lá. Eu citei como está faltando dedicação por atual diretor. Eu estou citando aqui, eu gostaria que o senhor participasse sim das minhas questões depois. Aí o senhor falou sobre o professor Caruncho representando a cidade de Itapiratiba. Parabéns para o profissional Caruncho. Né? Ele não é um professor. Ele não é um professor. Ele gosta de esportes, conquistou, através da lei de educação física, uma estrela para representar a área de futebol. Se ele estiver dando aula de educação artística, enfim, perdão, de natação, ele não pode. Ele só pode dar aula de futebol. É o que né? está fazendo. E aí, representando a cidade de Itapiratiba, poxa, mais ponto para Caconde. Um cacondense representando uma outra cidade. Parabéns para ele. Só que ele tem que fazer isso dentro do horário de folga dele. Primeiramente, ele é funcionário municipal. Quinta colocação no campeonato aí da modalidade X que Caconde participou. Evidentemente que nós queremos participar de eventos esportivos e conquistar a melhor colocação. Mas em relação a isso, a conquista, existe um trabalho antecipado que a gente faz para trabalhar a cabeça da criança, para que ela tenha que competir, aprender a perder, e empatar e, quem sabe, ganhar. Ela fazer uso disso na idade dela, para o crescimento dela. Porque a criança que aprende no futebol e é craque e só ganha, a vida ensina diferente depois. Aí na vida profissional, a hora que ela perde, ela não sabe lidar com a perda. Então eu não vejo aqui motivo para estar falando sobre isso, porque devemos mesmo trabalhar o profissional de educação física, lá na educação física escolar e nas escolinhas esportivas, um treinamento de formação do cidadão. Ele tem que, primeiro de tudo, ser um cidadão. Ele tem que entender o que é participar das coisas coletivas, até mesmo em competições individuais, e saber que ele ganha, perde e dentro da modalidade até empata. O treino não incentiva. Eu acredito que incentiva sim. Eu acredito que incentiva sim. Posso defender aqui todos os professores de educação física do município e não faço isso com demagogia. Todos são excelentes profissionais. Falo aqui e defendo sim os profissionais porque eu acompanho de perto. Sou amigo deles, já participei em vários congressos esportivos onde eles puderam participar e são líderes. Todos aqui são líderes. Inclusive são empresários. Os profissionais de educação física de Caconde são empresários. Eles também têm outros ramos de atividade dentro da área de educação física. Ganhou um troféu. Troféus tem um monte a prefeitura. Eu tenho um monte, eu coloco na minha estante. Eu acho que isso aí é, sem dúvida, fundamental para você lembrar coisas, lembrar acontecimentos. Né? Mas isso também não vai caracterizar um ganho de conhecimento na vida daquela criança. Porque aquele troféu não vai ficar na casa dela. Ela vai participar daquele momento. Né? A medalhinha, sim. Cada um tem que ganhar a sua. Acho legal isso. Isso é bacana, bem simbólico. E o Caruncho ser diretor de esportes. Eu não tenho nada contra o Caruncho. Mas como está sendo citado, seria muito legal se ele estivesse presente. Como não foi falado outros nomes de outras pessoas, e ficou evidenciando o nome dele, né, eu peço aqui perdão por estar falando sobre a pessoa Caruncho, funcionário municipal. Já que foi citado na sua fala. Eu gostaria muito que, se ele tivesse condições, a partir de agora, entrasse na Faculdade de Educação Física, ao meu conhecimento, participasse lá de toda a formação de um profissional de educação física, e aí sim, a lei até permite não ser profissional. Eu estou falando isso embasado no que eu já falei. Para que um dia, como você citou, né, que ele poderia ser o diretor de esportes, que ele seria muito mais competente no lugar de quem é a pessoa que está lá hoje, eu não gostaria hoje, sem a formação de profissional, que ele fosse o diretor de esportes. Eu gostaria sim de tê-lo na minha equipe se eu fosse o diretor de esportes. Ele é um ótimo profissional para agregar valores dentro da diretoria. Né? Mas ser o diretor, uma torcida particular, não. Eu acho que tem que ser um profissional de educação física mesmo, porque é um cargo, e é o cargo de maior destaque de Caconde hoje. É o maior salário de Caconde hoje da educação física.
Então, por isso que eu torço para que sempre seja um profissional de educação física naquele local. Agora, eu não sei se o senhor tem conhecimento, e isso vai ser, como o senhor já disse, nos meios de comunicação, vai ser falado sobre as conquistas municipais referente a determinados segmentos, né? Eu vou falar sobre esporte. Desde 2009, e eu vou fazer isso até o meu último dia de Câmara, de representação legislativa, de tentar fazer coisas para fundamentar o esporte de Caconde, para nós termos uma estrutura, uma infraestrutura melhor de trabalho, né? E em algumas indicações, eu já fui até reforçado, e até se agigantou. Eu fiz uma indicação pequenininha e ela se agigantou. Eu não tenho a precisão agora, mas posso errar por alguns valores. Mas aproximadamente R$800 mil, não sei se estou correto agora, vou verificar isso, serão investidos no ginásio de esportes. Gente, em vários cacondenses aqui, R$800 mil sendo investido nessa gestão relacionada a esporte. Então isso é uma belíssima conquista, né? Com certeza. Nós falamos de elefante branco, fazem as coisas e ficam lá e ninguém usa mais. O ginásio de esportes não. Ele é muito bem usado e será muito melhor usado a partir desse investimento. Então é uma belíssima conquista. E para quem vier a trabalhar, né, quem for ser o diretor de esportes, os professores de educação física, né, todo o departamento de esportes, o prefeito que estará utilizando daquele prédio, os vereadores aqui para pedir mais coisas referente ao esporte, eu acho que vai estar deixando aí um belo legado, né? Essa administração deixará um belo legado relacionado ao esporte. Termino e peço perdão pela demora. Acredito que o senhor está no caminho certo, tem essa liderança. É muito difícil pedir a tribuna. Eu nunca pedi antes de ser vereador, sempre tive vontade. Fiquei muito com medo. A política de Caconde era horrível. Era uma política de perseguição. Mas a política vem mudando agora. Agora não precisa de dinheiro para ser eleito. É só bater na porta. É só bater na porta lá e pedir voto, pedir confiança. Então faça um bom trabalho, seja uma pessoa interessante, líder, demonstre competência para pedir o voto, para pedir a atenção lá de poder pedir o voto. Então eu acho interessantíssimo. Sempre fiquei com medo de fazer o que o senhor está fazendo hoje, com medo de ser perseguido. O senhor está no caminho certo, é isso mesmo. Esse negócio de lado, um dia a gente está do lado A, outro dia a gente está do lado B, né, por situações de regras políticas, nós sabemos disso, Caconde está passando por isso hoje. Caconde está passando por isso hoje. Regras políticas fazem com que a gente agregue conhecimento, atitudes e vontade de fazer as coisas acontecerem. Mas a gente não entra na política para ganhar dinheiro. Eu falo por mim. A gente entra para poder ajudar a administração. Não para poder tirar quem não é do nosso grupo, para pôr quem está do lado de fora querendo entrar. Então o senhor está de parabéns. Acredito que a regra da casa lhe permite retornar. E é isso mesmo. Através dessa sua atitude, tenho certeza que isso será postado aí através de vários canais de comunicação, onde eu também sou adepto, adoro esse canal de comunicação. E é isso que tem que acontecer. Você é um jovem, aqui tem várias pessoas e muitos jovens, tenho certeza aqui que vários jovens que estão aqui serão candidatos, e é nesse perfil que Caconde precisa, de pessoas que querem que Caconde vá para frente. Desculpe por estar me alongando. Eu gostaria de dizer que eu concordo com boa parte do que o vereador José Renato disse, agradeço por as palavras. E, assim, eu queria deixar bem claro o seguinte, voltando lá no professor assistente, nenhum momento eu disse que eu sou contra o professor assistente. Eu sou contra eles ganharem como assistente, exercendo a função de professor titular. Eu quero deixar bem claro isso, como já deixei tanto no Facebook, quanto as pessoas que me procuraram. Então, e outra coisa,
Eu citei, sim, a pessoa do Caruncho, porque foi assim. Uma pessoa me falou que tinha visto na internet, no site Boletim Esportivo, o Caruncho representando Tapiratiba. Eu falei, mas Caruncho representando Tapiratiba? E não ele, os alunos. O que eu quis dizer, que eu falei aqui, né, foi assim. Hoje, sábado agora, vai ser a final do campeonato. Tapiratiba está presente, São José do Pardo está presente. Quem são os atletas destaques? Cacondenses. Por que não poderia estar aproveitando eles do nosso lado? Só isso. De questão de perder ou ganhar, isso aí é normal. Tanto que eu mais perdi no esporte do que eu ganhei, né? Porque eu nunca fui muito dedicado ao esporte. Porém, é isso. Eu citei o nome do Caruncho, eu não tenho nada contra ninguém. Eu digo que ele está sendo muito dedicado. Então, já que, se não for para mudar alguma coisa, eu citei ele como exemplo. Como tem muitos outros preparados para isso. E adoro educação física, apesar de não praticar muito, né? Estou um pouco fora de forma. Mas concordo também que tem que ser gente capacitada. Concordo sim. E agradeço. Wesley, só uma perguntinha. A respeito do Caruncho, ele só ensina futebol? Ele é um técnico de futebol? Ou ele também faz essa parte de educação física, essas coisas aí? Então, essas outras atividades? Que tem no meu conhecimento, ele é professor de futebol, assim, de escolinha de futebol. É o que eu tenho conhecimento. Não, eu queria perguntar, porque para ser técnico de futebol, não precisa ter formação nenhuma, né? Mesmo porque os nossos técnicos de seleção não são formados em educação física. Da mesma maneira que um diretor do departamento de obras não tem necessidade de ser um engenheiro. Então isso aí eu acho que é cada coisa uma coisa. Se ele estivesse dando essa prática da educação física, eu tenho certeza que aí ele estaria fazendo a coisa de maneira errada. É só. Pela ordem. O prezado senhor Cacondense, quando eu me referi a pessoa trabalhar numa modalidade, que é o caso dele, ele tem uma estrela, eu falo assim porque é o CREF, Conselho Regional de Educação Física, lhe dá o direito de ser profissional atuante na área de futebol. Entendo. Só que existe fisiologia, nobre colega. Uma pessoa que não tem conhecimento de quantos batimentos do coração de determinado indivíduo pode bater, pode ser elevado numa competição, ele tem que ter conhecimento para isso. E pelo que eu andei acompanhando, em alguns dias que eu participei, dos treinamentos onde o colega Caruncho participa, tem um profissional junto com ele, formado em educação física, participando, nos dias que eu vi. Eu não vou ficar lá todo dia, adoraria, sendo profissional também, mas eu não vou ficar lá todo dia vendo se tem um colega lá trabalhando. Mas é por isso que tem que ter um profissional acompanhando. Já, como o colega disse, técnico da seleção brasileira, realmente não precisa. Ele lida com adultos e tem uma equipe, uma gama de profissionais ao redor, preparadores físicos, fisiologistas, médicos, os melhores médicos de coração do mundo, estando hoje na seleção brasileira. Né? Então, ele lida com adulto. Na competição infantil, no menor idade, na criança, no adolescente, tem que ser profissional mesmo. Você cobra da criança aquilo que ela pode lhe dar. É isso que eu quis dizer, eu estou defendendo agora a minha área. Vamos fazer aqui um acordo, nobre colega. Eu e Vossa Senhoria, todas as sessões, nós vamos deixar registrado aqui uma cobrança de se ter um professor de educação física em cada uma dessas modalidades. Vamos fazer aqui uma constante, porque não é só a gente pedir, como o senhor pediu, como eu já, inclusive, endossei o seu pedido várias vezes, mas nós temos que tornar isso aqui, então, um ponto de honra. Todas as sessões nós vamos nos referir a isso aí. Mesmo porque eu tenho certeza que vamos melhorar a qualidade dos nossos esportistas e dessas crianças que vêm vindo por aí. Então vamos fazer aqui, enquanto esse pedido não for atendido, enquanto essa solicitação não for atendida, nós vamos aqui toda segunda-feira deixar registrado uma lembrança. Precisamos de professor de educação física cuidando dos departamentos de esporte. Eu já assumo esse compromisso aqui.
E eu fico muito contente que o senhor também vai ser mais um para me ajudar nessa questão do profissional de educação física. Eu acho que a classe está precisando, e inclusive eu peço perdão aqui, me referindo à diretora de educação, que através de um plano de um projeto de lei promulgado, né, pelo nosso colega Paulinho da Tita, foi aceito nessa casa, todo dia 1º de setembro comemora-se o Dia do Profissional de Educação Física. E neste ano a lei se fez verdadeira. Eu fico aqui muito grato aos departamentos que tomaram conhecimento desta lei, né, a Casa de Cultura e Cidadania, em outras entidades também, como a PAI, onde todos os lugares que têm profissionais de educação física foram lembrados. Então fico aqui em nome da diretora de Educação Física, querida amiga Rosana, fica aqui o meu agradecimento por estar fortalecendo mais essa profissão na nossa cidade. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu mais faço minhas as palavras do Zé Paulo. O Zé Paulo fala antes da gente, fala as coisas que a gente queria falar, mas tudo bem, né, Zé? Éder, eu queria te parabenizar. A segunda vez que a gente vê uma pessoa aqui com disposição de falar sobre problemas, e às vezes é difícil mesmo a gente se posicionar. Eu queria dizer que eu entendi as suas colocações de uma maneira muito tranquila. Eu acho que você, em momento algum, não sugeriu ou disse que o Departamento de Esportes não está trabalhando corretamente. Eu acho que você sugeriu que se implemente isso com competições, com outras coisas, né, com relação ao Departamento de Esportes. E com relação ao Departamento de Educação, de Cultura, acho que as suas colocações são pertinentes de, sei lá, qualquer pai de aluno, como a Ná disse, teve em outras escolas reclamações sobre o uniforme, e eu acho que isso faz parte, e a gente, como diz todo mundo aqui, não acerta e não erra o tempo inteiro, né? A gente tem que saber receber críticas e aplausos, né? E eu acho que é muito interessante quando as pessoas se posicionam, dizem o que pensam e levantam alguma bandeira, né? Acho que o Zé Renato tem razão em falar que você tem aí o dom de falar, de trazer colocações. Aproveita isso, né? É uma hipótese. Seja uma pessoa, por exemplo, um líder de bairro, um futuro político, um professor, se você quiser, alguma coisa assim, porque é por aí que a gente começa, né? Às vezes a gente começa meio sem jeito para a coisa, mas acaba pegando jeito. E eu queria muito agradecer a presença dos professores, né? Eu gostei muito de ver a casa aqui repleta de professores, do pessoal da educação, porque eu tinha visto isso na questão da municipalidade, aquela vez no começo do mandato, depois não mais, e é muito legal a gente ver a casa cheia, acompanhando os trabalhos da gente, vendo o que a gente está realizando, isso é muito gostoso. Então, que venham mais vezes o Departamento de Educação, o Departamento de Saúde, né? E, mudando um pouco o foco de você, eu queria falar sobre a questão da reunião que teve, que recebemos o convite, São João da Boa Vista, né? Oi? Oi? Eu vou deixar que aí eu faço a explicação pessoal, você vai abrir, né? Então, beleza. Só essa colocação, depois eu explico outra coisa. Queria agradecer a vereadora Silvana e deixar bem claro aqui que não tenho pretensão nenhuma a ser vereador, prefeito ou nada. Só quero simplesmente me ajudar a certo tipo de problemas que eu tenho, eu futuramente vou ter, e deixar bem claro que a população pode contar comigo, que eu sempre vou procurar a ser o porta-voz delas. Uma boa noite. Só um minutinho, só para destacar um ponto aqui também. Mais alguém tem perguntas? Não, então é só a colocação minha agora, só um instante. Primeiramente, parabenizando pela sua atitude. Obrigado. Não é qualquer um que vem na frente das pessoas para expor suas opiniões, não. Você está tratando de 3 pontos aqui, muito difíceis na nossa cidade: esporte, educação e cultura. Nós temos aí campeonatos que o pessoal está fazendo agora, e dessa parte que você disse aí dos nossos atletas disputando por outras cidades. Eu acho que é muito importante isso, porque antigamente nós tínhamos apenas a escolinha Cacondense. Era só ali que se treinava.
Hoje nós temos mais. Temos Cacondense, União e também Redentor. Então nós temos 3 delas. Pelo meu conhecimento, resolveram dar chance para os outros atletas também participar. Então, o que foi montado? Montaram o time com as outras escolinhas também, pegando das 3, e alguns atletas de Caconde que são importantes, inclusive um deles é o filho do nosso diretor. Por isso recebeu o convite por Tapiratiba. Então, um deles está participando lá agora, defendendo o Caconde, e não sei, não tenho conhecimento, mas todos os atletas que estão nesse time são de Caconde? Não, todos não. Não, alguns. É isso aí. Então, porque alguns atletas sobraram, não teve chance para ir no momento, então eles foram participar para outras cidades. Não porque não tiveram chance e capacidade, mas também resolveram dar chances para outros. Por isso que aconteceu nesse momento. Certo? Agora, uma das outras partes que eu venho aqui, eu acho que também sou professor, trabalho na área, sei muito bem o que vocês passam. E parabéns pela sua atitude, parabéns pela atitude de vocês, porque vocês têm que defender realmente a classe de vocês. No início, primeira indicação feita por mim e José Renato, nós colocamos aí que os professores merecem realmente um plano de carreira diferenciado. Porque nós sabemos o que é ficar dentro de uma sala de aula. Nós sabemos que é a luta constante, essa luta não para. E só quem está dentro de uma sala de aula sabe o que é isso. É muito fácil pessoas que não estão dentro da sala de aula falar. Muito fácil. Agora realmente é difícil para quem está lá dentro. Então parabéns a vocês, parabéns, lutem mesmo. E provavelmente, pelo que tudo indica, aí o plano de carreira está vindo. De certo ponto aí eu fui deixado de fora por algumas reuniões, mas já pedi e estou retornando para elas, porque a primeira indicação estava junto. Então isso daí também, estou defendendo vocês, vou lutar até o final, porque eu acho que vocês merecem. Então olha aqui, até provando isso, é a classe que reuniu e veio aqui hoje. Achava o interesse de vocês e veio aqui se defender, então isso é correto. Parabenizar também os responsáveis pela educação de Caconde. Eu acho assim que o material que nós temos aí é excelente. E também o que? Os professores assistentes que nós temos aí são pessoas concursadas, pessoas que passaram e merecem o posto que estão. Eu acho que recebem aí, a todo ano, eles recebem o quê? Capacitações. Convidam até professores do Estado. Eu trabalho no Estado, já fui convidado para participar das capacitações que nós temos aí na Prefeitura. Infelizmente, em algumas delas não podemos, mas parabéns a vocês. Quanto aos uniformes, pensando nessa parte, eu acho que a satisfação dos pais. Foi feita mais ou menos uma pesquisa em satisfação dos pais ou foram casos isolados? Você pode colocar para a gente? Só isso. Eu sei de precisar exatos, porque eu também trabalho, então Certo. não tem como eu correr atrás de informações. Eu tenho 26 casos em escolas diferentes de pais querendo que trocasse uniformes. É porque, igual eu estou dizendo, com certeza tem mais, só que eu sei dizer nome, endereço de 26 famílias. 26 famílias. É. O total, você se recorda? De? O total de uniformes que foram Não, distribuídos? o que eu quis dizer é o seguinte, Não, nós só eu colocando assim. não tenho essa informação precisa. Não, tudo bem. Eu quis dizer que pessoas que me procuraram, pessoas que... Porque eu tenho meu trabalho das 8 horas da manhã Correto. até... Então, eu não faço só esse trabalho. Correto. Então, Acho que nós temos aí também casos, tá certinho, parabéns. Eu acho que da mesma forma que observamos aí que tem falhas, eu acho que em todo local, toda loja, todo estabelecimento, tudo tem falha. Só que também tem os acertos. Esses uniformes, eles foram trocados ou não? parece que já estão sendo ou vão ser trocados. Porque pelas informações que eu tive desde o início, quando os uniformes eram estragados, tinham sido trocados pela fábrica. Então, inclusive, algumas dessas mães, não sei de precisar quantas, me procuraram por causa disso mesmo. Que eles iriam estar averiguando para poder trocar tudo. Aí, depois que foi publicado no Facebook, no jornal Gazeta, que foi dito que também não tenho essa informação precisa, se vão trocar mesmo. Alguns pais já vieram me falar, os mesmos que reclamaram, falaram que foi dito que vão trocar. Aí, é bom saber, porque eu acho assim que a gente tem que ver certinho, né? Se vão ser trocados ou se já foram trocados. Mas não, todos ainda não, porque inclusive uma é minha filha, do meu uniforme. Beleza. Agora eu acho assim que da mesma forma que você teve a sua humildade, capacidade, porque não é fácil estar nesse ponto que você está hoje não, enfrentando todo mundo. Da mesma forma que você veio aqui, nós também vamos aí solicitar a presença de duas pessoas interessadas depois para prestar uma explicação para a gente, porque eu acho que isso também vai ser muito importante.
É que, Então, como o isso aí. vereador José Paulo disse, a maioria das pessoas, a grande maioria mesmo, eles têm medo de sofrer retaliações, ameaças, entendeu? Então é por isso mesmo que é difícil a pessoa estar aqui, nesse lugar que eu estou hoje, por causa disso. Porque eles já me procuram por causa disso. Ah, mas eu não vou... Tem funcionário da prefeitura, mas eu não posso ir lá, senão eu vou perder meu serviço. E é pessoas leigas que, geralmente, eu achei que, por eu ser um dos pais, e mais pais precisando disso, eu achei interessante eu vim pedir que os senhores tomassem alguma providência, ou cobrasse alguma coisa assim. Tá, joia. É só isso, então. Agora eu acho que para a próxima sessão, ou até daqui 15 dias, a gente pode convidar aí os responsáveis para uma próxima sessão, convocar eles, ou esperar que eles façam o seu pedido também para fazer explicação. Então, acho que parabéns pela sua atitude. Muito obrigado. Sempre que acharei que tiver um item que deve ser comentado, nós estaremos aí disponível. Certinho. Tudo bem? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Solicito ao vereador primeiro secretário para que faça a chamada para verificação de quórum. Ademir Pandolfo. Presente. Denis Donizete Paiva. Helena Lúcia Ferreira. Presente. José Paulo Borges. Presente. José Renato Semensato. Presente. Renato de Souza e Silva. Presente. Roberto Paulo da Silva. Presente. Silvana Elizabeth Mazieiro Fagote. Presente. Valdeir Joaquim de Faria. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Atendendo a requerimento assinado por todos os senhores vereadores, teremos em única discussão e votação a moção número 14 de 2011 de pesar a família do senhor Oscar Vasconcelos. Moção assinada por todos os senhores vereadores. Coloque em discussão a matéria que foi lida. Coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Teremos ainda em única discussão e votação projeto de lei 23 de 2011 do Executivo Municipal, que dispõe sobre processo seletivo e criação de cargo de agente comunitário de saúde no âmbito da administração pública municipal. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, a presente propositura cuida da criação do cargo de agente comunitário de saúde com atuação junto ao Programa de Saúde da Família. As atividades desse agente serão exercidas em áreas a serem distribuídas na cidade. Em cada uma atuará um ou dois deles, dependendo do número de moradores. Obrigatoriamente deverá residir no local. Com a finalidade de promover ações de educação para a saúde individual e coletiva, incentivar a participação efetiva da população nas políticas de saúde e outros, sempre com o objetivo de prevenção das doenças e promoção da saúde, através de visitas domiciliares e de ações educativas. Em resumo, trata-se de atividade necessária e de suma importância para o município e para a saúde dos munícipes, prevista em lei federal, obrigatoriamente deve ser adaptado ao município. São essas as razões que motivam a apresentação deste projeto para a devida apreciação dos senhores vereadores que, certamente, darão sua aprovação. Sem mais, reiteramos protesto de estima e consideração. Luciano de Almeida Semensato, prefeito municipal. Coloco em discussão a matéria que foi lida. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Eu acho que é um excelente projeto e que muito se faz necessário. Porque eu tenho certeza que boa parte daqueles que vêm ali no centro de saúde, às vezes é uma simples coisinha que não precisava estar se deslocando e passando por um sofrimento. E um agente desse aí, com certeza, ele atenderá no mínimo 10 pacientes ou 10 pessoas necessitando dessa ajuda médica e que nem sempre é caso para ser resolvido ou solucionado por um médico.
Muitas vezes um agente de saúde dessa maneira vai resolver, vai desafogar os trabalhos do posto de saúde e com certeza a população será bem mais servida. Era só, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu também gostaria de parabenizar por esse projeto, né? Eu acho que ele vem de encontro com o anseio da nossa população. A saúde em nível federal, ela encontra-se doente. Estava acabando de ler uma reportagem sobre isso, né? Que nós temos problemas sérios e acredito também que esses agentes, eles também podem ajudar a prevenir, né? Que eu acho que a gente tem que trabalhar mais com a prevenção da saúde do que o tratamento mesmo. Eu acho que vem de encontro aos anseios. Eu concordo com o vereador Zé Paulo, que vai desafogar o centro de saúde e vai desafogar também a Santa Casa, tá certo? Eu estou muito feliz com esse projeto e o meu voto é favorável, já manifesto antecipadamente. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu concordo muito com as palavras da vereadora Ná. E eu acho que além da questão da prevenção, que é uma coisa que precisa trabalhar em todas as instâncias, e na minha opinião até saúde mental, que o setor, a gente não tem mais como socorrer as questões de saúde mental, psicologicamente falando, também é complicado, não só na questão de saúde física. E eu acho que além disso vai fazer uma triagem. E a triagem ajuda a gente. O pessoal chega aquilo que realmente precisa chegar, né? Agora eu acho que mais que isso, nós vereadores e junto com o prefeito, a gente podia era brigar pelo PSF em si, pelo programa, né? Para que ele seja implantado em Caconde, porque nós ainda não temos o programa implantado. Eu acho que a gente podia trabalhar agora pelo projeto todo, né? Pelo programa todo, porque aí seriam médicos, dentistas, psicólogos e agentes todos de uma forma geral trabalhando juntos, até não só um, às vezes até mais de um PSF. Você é de uma parte? Não. Claro. Aqui nessa casa o diretor lembra já na gestão anterior, ou anterior, nós já tivemos essa luta aqui para a criação dessa saúde da família. E eu acredito que até então não se conseguiu implantar. Mas e agora, com esse projeto, o primeiro passo está dado. Está dado. Eu acho que é por aí que vamos conseguir realizar aquele sonho de toda a população. Muito obrigado. Imagina. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. 3 itens me chamou bastante atenção. O mais importante, evidentemente, que é o aumento à atenção às pessoas que realmente precisam de ser atendidas por pessoas competentes e capazes de lidar nessa área da saúde. O segundo ponto é essa situação de regra para a pessoa fazer parte deste emprego. Ela tem que ser regional, tem que ser localizada, mapeada, ela tem que estar em determinado local, ela tem que morar naquele determinado local para ela atender aquela área. Ela não pode morar num bairro e atender o outro. Então, eu acho que isso aí é muito importante, porque realmente aquela pessoa que mora no bairro, ela conhece um pouco mais a fundo o bairro onde ela mora. E uma questão primordial nos dias de hoje, inclusive estamos aí através da Comissão Municipal de Emprego, participando de vários congressos e conquistando muitas situações favoráveis para Caconde. E este projeto vem trazer aí a parte de emprego. Então, é emprego e geração de renda. É mais uma situação que tem pessoas que serão empregadas e que terão renda para estar fazendo aí realizações de sonhos e distribuindo essa renda conquistada através do trabalho, digno, suado, distribuindo no nosso comércio. Eu acho que vem um monte de gente ganhar com isso. Eu acho que o prefeito, a parte do governo federal, do governo estadual, nós aqui do Legislativo, estamos de parabéns nessa realização, nessa conquista deste projeto. E como a colega Ná já se antecipou, também concordo com a vereadora, meu voto é favorável. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Teremos ainda em única discussão e votação o projeto de lei 24 de 2011 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 490 mil no orçamento municipal e dá outras providências. Justificativa. Estamos submetendo à apreciação dos nobres vereadores
o presente projeto de lei que visa abrir crédito adicional especial para atender os seguintes projetos. Projeto 1158, aquisição de veículo para a PAI, R$ 100.000, recurso este creditado em 22 de novembro de 2011. B. Os demais recursos já estavam previstos no orçamento, porém temos que remanejar entre despesas correntes e capital. São recursos que foram previstos na elaboração do orçamento e no decorrer do exercício sofrem alterações. No aguardo de uma manifestação favorável, reiteramos protesto de estima e consideração. Luciano de Almeida Semensato, prefeito municipal. Coloca em discussão a matéria que foi lida. Coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Teremos a única discussão e votação, requerimento número 11 de 2011, de autoria da vereadora Silvana Elizabeth Mazieiro Fagotti, requerendo ao senhor prefeito municipal cópia de todo o processo licitatório referente à última licitação para aquisição de combustíveis. Coloca em discussão a matéria que foi lida. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu gostaria de ver a aquisição dos combustíveis. Nós estamos até já com o processo 2008, né, com algumas irregularidades para ser analisadas. Eu queria ver do corrente ano, se os colegas concordarem, né, o processo licitatório 2011. Estou só justificando o porquê eu pedi. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. 2010? O 11. O 2008 está aqui, tá? E 2011, que eu queria acompanhar até o momento. Senhor presidente, pela ordem. Diante dessa dúvida, eu gostaria de pedir vista neste requerimento, para que possamos aí estar analisando mais a fundo as questões relacionadas a este requerimento. Pedido de vista colocado em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Vista é aprovado por unanimidade. Teremos também única discussão e votação, requerimento número 13 de 2011, de autoria do vereador José Paulo Borges, requerendo ao senhor prefeito informações a respeito de imóveis locados pela municipalidade. Coloca em discussão a matéria que foi lida. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Este é um tema que tem bastante dúvida relacionada a isso também. Inclusive, tem uma indicação voltada a essa direção de questão. E, mais uma vez, nessa noite, gostaria de pedir vista relacionada a este requerimento, para poder fazer uma análise um pouco mais completa. Coloque em votação o pedido de vista do colega. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que levantem. Aprovado o pedido de vista por unanimidade. Agora teremos em única discussão e votação um requerimento assinado pela vereadora Silvana Elizabeth Mazieiro Fagotti, solicitando a retirada dos requerimentos número 9, 10 e 12 de 2011, todos de sua autoria. Coloque em discussão o requerimento. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Participante da Comissão de Justiça, junto com outros nobres colegas, eu me reuni, vim aqui nesta casa para poder analisar esses documentos e diante deles eu fiquei com várias dúvidas. Encaminhei isto ao IBAN para receber alguns pareceres. E as informações que eu recebi foi que esses requerimentos estão com algumas falhas técnicas de serem analisadas. E, diante disso, eu antecipo aqui o meu voto contrário a este pedido de retirada, uma vez que eu já assinei o meu parecer da Comissão de Justiça. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Quero aqui deixar registrado o seguinte. Eu acho que se foi constatado algumas falhas na elaboração do requerimento, nada mais justo do que aprovarmos esse requerimento da nobre colega solicitando a retirada dos requerimentos.
Eu não vejo porque tem alguma coisa errada, porque se ela já está consciente dessas falhas que ocorreram na elaboração dos requerimentos, eu acho que nada mais justo a casa dar a ela a oportunidade de corrigir essas falhas e apresentá-los posteriormente. Então eu acho que devemos dar o direito, não julgá-lo agora, sabendo que existem falhas. Então eu acho que devemos, mesmo porque ela não poderá entrar novamente com esse requerimento. Eu acho que nada mais justo do que darmos a ela a oportunidade de acertar as falhas, porventura existentes, e voltar a apresentá-lo oportunamente. Senhor presidente, eu peço a palavra? Palavra concedida. Nem são falhas, são questões que, segundo o entendimento do IBAM, podem ser melhores elaboradas, mais claras. E aí, na verdade, seriam alguns ajustes nas questões que foram formuladas. E não tem, pelo menos no que eu li, nada de inconstitucional, só pediram para que se especificasse mais algumas questões com relação à forma que elas foram escritas. Então, eu deixo aos nobres colegas a avaliação do pedido. Pela ordem, senhor presidente. Como eu já me antecipei e já me coloquei contrário a esse pedido de retirada, gostaria de estar informando também que, como temos falhas técnicas, eu terei um período para estar analisando isso juntamente com meus pares na Comissão Municipal de Justiça, na Comissão de Justiça dessa casa. E como isso leva tempo, estamos findando um ano, eu acho por bem, dentro da regra que existe nessa casa, a nobre colega terá com certeza um período aí para estar elaborando esses requerimentos, uma vez que nós temos ainda mais um ano de legislação, o prefeito tem residência fixa em Caconde, está realizando um bom trabalho, acredito que não se negará em nenhuma situação para estar respondendo isso. Nós temos aí o Tribunal de Contas, que, se não me falha o conhecimento, a cada ano ele está presente em Caconde, averiguando situações corretas e incorretas. Então, falo por mim, a nobre colega me desculpe, mas eu sou contrário a esse pedido de retirada. Coloque em votação o requerimento. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Rejeitado por 5-2. Em virtude da rejeição do requerimento solicitando a retirada dos mesmos, será apreciado nessa sessão o requerimento número 9 de 2011, de autoria da vereadora Silvana Elizabeth Mazieiro Fagotti, requerendo ao senhor prefeito municipal informações referentes ao emprego ocupado pelo senhor Altair Cardoso de Paiva na prefeitura de Caconde. Coloco em discussão a matéria que foi lida. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Como eu já havia dito, este requerimento tem falha técnica e, diante disso, já me antecipo, sou contrário a este requerimento. Senhor presidente, eu só queria justificar uma coisa. É muito difícil a gente conseguir saber alguma coisa, porque nem os requerimentos passam. Eu já nem tenho mais disposição de falar sempre a mesma coisa. Nunca nós vamos conseguir saber nada. A gente fica sabendo assim, quando o Tribunal de Contas aponta e manda e faz com que os vereadores e o prefeito sejam notificados sobre as irregularidades. Aí a gente fica sabendo. Porque quando a gente solicita, quer acompanhar, quer saber o que está acontecendo, quer ver se está tudo ok, e eu acho que até pode estar, não estou me adiantando, eu gostaria de ter informações, a gente não consegue as informações. Então, eu já expliquei que algumas questões precisavam ser reformuladas, já teve requerimentos dos colegas aqui que a gente retirou, reapresentou, já teve projetos que a gente retirou, que não estavam bem escritos, que voltaram, que foram votados. Com relação aos requerimentos que eu apresento, muitos dos que o Zé Paulo apresenta, nenhum é possível acontecer esse tipo de procedimento.
Né? Então, eu não vou ficar aqui todas as vezes justificando que a gente só gostaria de estar requerendo as informações, porque a população gostaria de estar acompanhando o que acontece. Então, os colegas, mais uma vez, votem da forma como achar justo que ele seja votado. Senhor presidente, pela ordem. Não, eu só gostaria de solicitar ao nobre colega que existem algumas falhas nesse requerimento, se ele se lembra de alguma, assim, para falar agora. Pela ordem, senhor presidente. Tudo bem. Não queria citar e não queria entrar nesse detalhe. Nós temos aqui a Comissão de Justiça, onde eu, José Renato Semensato, sou presidente da comissão, o nobre colega Valdeir é o vice-presidente, e o nobre colega José Paulo faz parte de membro desta comissão. Como já havia dito, eu não gostaria de estar entrando em detalhes. Mas a comissão existe para isso, para nos reunirmos, inclusive eu já fiz uso da palavra, requerendo, encaminhando essa casa, agendando essa casa, uma reunião para amanhã às 9 horas, da Comissão de Justiça. E o colega não participou de nenhuma até hoje. Então eu acho que essa dúvida do senhor eu posso tirar amanhã na Comissão de Justiça às 9 horas. Nem participei e nem vou participar. Mesmo porque pedi a renúncia da participação na comissão e não quiseram me retirar da comissão. E vou explicar aqui o porquê eu não participo. Não participo para não vir aqui perder tempo 1 ou 2 horas e ser voto vencido em tudo que for contrário aos requerimentos e aos projetos de leis que são enviados para a Comissão de Justiça. E outra coisa, requerimento nessa casa, senhor presidente, é aprovado de acordo com as conveniências. Os requerimentos são aprovados de acordo com as conveniências de alguns, certo? Porque eu não vejo nada mais do que justo e justiça seja feita, que a administração trabalhe com transparência. E não vejo nada mais do que a nobre colega está solicitando nesses requerimentos, do que uma transparência. Nós somos cobrados na rua. E qual a maneira de se dar a resposta correta àqueles que nos procuram? Justamente é isso, através de documentos. Não, fulano, você está errado. Está aqui, eu solicitei a informação e a informação me foi dada. Mesmo porque, em grande parte das vezes que saem esses boatos, são falsos. Então, mas a gente não pode falar para a pessoa, não, você está errado e o certo é assim, se você não tem como provar. Então, a gente, uma vez mais, de se ver aqui, tanto do pedido de vista dos 2 requerimentos simplíssimos que foram apresentados nessa casa hoje pelo nobre colega José Renato. Outra coisa, mais uma vez eu volto a falar, os requerimentos são aprovados aqui de acordo com as conveniências. Certo? E nós não somos aqui que somos tidos como vereadores de oposição. Tudo bem, quer ser tratado assim, vereadores de oposição, que nos tratem como vereadores de oposição. Mas nós aqui nunca deixamos de aprovar todos os projetos que o prefeito manda, mesmo que seja de última hora, mas o que a gente faz? Uma simples análise, às vezes tem até o que melhorar esse projeto. Porque não é sempre criticado com desejo de criticar por criticar. A grande maioria das nossas críticas são no sentido de crítica construtiva. E isso aí são mesmo, e nunca deixamos de votar aqui um projeto do prefeito. Certo? Que precisar, porque a gente olha, faz uma breve análise, nunca procuramos nem retardar essa aprovação, porque nós estamos aqui vendo Caconde. E Caconde em primeiro lugar. Agora, nada mais justo do que mostrar a transparência com a aprovação desses requerimentos. Alguns, um ou outro que passou, se resolveu, se deu a resposta, e a gente tem a resposta para dar à população que nos procura. É só, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Tudo bem. Bom, se o colega não vai fazer parte da comissão, vai ficar com dúvida. E os seus eleitores continuarão com dúvida. Por favor, eu gostaria de terminar. Eu vou pedir na hora certa. Outra questão é que eu não me lembro de ter um documento nessa casa do colega renunciando à sua função na Comissão de Justiça. Eu não me lembro disso.
Ficaria muito triste se o senhor saísse, porque o senhor é muito competente no que faz. Não é a primeira vez que o senhor é eleito para ser vereador desta casa. Inclusive, o senhor já até sentou nessa cadeira como presidente. Fico muito honrado de tê-lo como um representante político cacondense, uma vez que o senhor não é cacondense, né? Tomara um dia, acredito que o senhor será representante com título de cidadão cacondense. Acredito que isso está próximo a acontecer. Vou ficar muito triste se o senhor sair da comissão, porque com a presença de Vossa Excelência na comissão, eu iria aprender um pouco mais. Tenho várias dúvidas. Estou querendo aprender. Novamente, não gostaria de entrar em detalhes. Um item que fala sobre os requerimentos, sobre falha técnica, é uma palavra que não é do meu vocabulário, da minha linha de trabalho. É uma palavra chamada devassa. Um requerimento, quando ele é analisado por uma comissão que tem conhecimento jurídico, né, sobre a parte de advogado, que não é a minha, eles colocaram lá essa informação, que caracteriza devassa. Uma explicação simples seria, de alguma forma, não estou dizendo isso está escrito no parecer, atrapalhar a administração municipal com tantos requerimentos relacionados e com essas falhas técnicas. Não são minhas as palavras, está escrito isso de uma forma um pouco mais profissional do que eu estou falando aqui, lá na resposta, no parecer do IBAN. Não gostaria de ficar discutindo com o senhor, gostaria que o senhor, sim, aceitasse continuar na comissão, viesse aqui amanhã às 9 horas da manhã e participasse comigo e com o colega vereador Valdeir, para podermos entendermos essas dúvidas aí e tentar fazer Caconde melhorar. Eu, ao meu ver, até um determinado ponto, cacondense Luciano Semensato, prefeito municipal, está realizando um belíssimo trabalho. Estamos aí próximo de uma competição eleitoral. Pelo que eu entendo de política, nos antecipamos um pouco. A discussão política em Caconde começou muito antes do que era acostumado. Através dessas tecnologias aí hoje de divulgações, acredito que deve ser por isso que aconteceu essa antecipação. Então, regras políticas nos fazem atuar. É um requerimento que pede para ser votado. Ele pode ser votado favorável ou contrário. Então, eu tenho esse direito como vereador de votar aceitando o requerimento ou contrariando a colega que é autora do requerimento. Foi citado. Obrigado, Pedro. Gil. A respeito da boa administração, eu acho que em momento algum aqui, nessa casa, eu disse que ele está fazendo mal administração. Mas dificilmente vou falar que ele está fazendo uma boa administração. Porque tanto ele, tanto o prefeito, como nós vereadores, fomos eleitos para fazer uma excelente gestão. Isso é nossa obrigação. Não precisa ninguém vir elogiar por uma tomada de direção aqui na casa ou por uma aplicação de uma verba que o executivo fez. Isso aqui nós somos eleitos para isso. Tanto que quando nós vamos sair aí pedindo voto, nós só prometemos fazer as coisas boas. E procuramos, de alguma maneira, fazer mesmo. Isso aqui não tem necessidade de recebermos elogios em cima disso aí. Elogios, o munícipe, o eleitor vai dar numa próxima eleição, se esse ocupante de um cargo eletivo se tornar candidato novamente. Eu acho que a compreensão, o elogio que vai dar, é votando nele novamente. Eu acho que isso aí é o ideal e o certo e o correto de cada político. A respeito de fazer bem, eu acho que todos têm que realmente fazer bem. Não pode fazer errado. Se pisar, der um passo em falso, eu acho que aqueles que têm a obrigação, principalmente a obrigação política, têm que denunciar. Agora, quanto às coisas bem feitas, eu acho que nada mais justo. Já fiz alguns elogios aqui ao nosso prefeito. Mas por quê? Ele fez algo que ele fez além do que a sua obrigação exigia.
Eu acho que tudo aquilo que se faz além da sua obrigação, aí sim é digno de um elogio. Então, talvez por isso eu não fico aqui todo dia dizendo que o prefeito fez uma praça bonita ou que ele asfaltou uma rua e que ficou melhor, porque eu entendo, com toda a sinceridade, eu entendo isso ser a obrigação daquele que foi eleito. Então, a respeito do... Voltando no requerimento, nobre colega, se tivesse falado isso aí na primeira hora que eu perguntei, teria resumido a discussão nesse tamanhozinho. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Eu acho que a discussão aqui, os trabalhos legislativos, o pessoal que deve ter muitos aqui, que deve ser a primeira vez que está participando, pode até se cansar de ver um vereador ou outro falar um pouco mais do que o outro colega. Mas eu acho que é através da discussão, da conversa, do diálogo, dessa troca de experiência, que nós vamos governar e ajudar o prefeito a administrar Caconde. Agora, sobre o pedido de elogios, o senhor citou muito isso, eu não me lembro de quem fez pedidos de elogios para a administração. Eu acho que as coisas, quando a gente faz, é uma consequência, as coisas vêm natural. Ô prefeito, parabéns, nossa, obrigado por isso. Inclusive, nós aqui fazemos muito isso, acabamos de fazer com um projeto de lei, com essa situação aí de contratar pessoas para trabalhar na área da saúde. Eu acabei de elogiar, a colega Ana acabou de elogiar, o senhor também acabou de elogiar. Então, acho que isso é uma consequência natural das coisas, né? Eu não estou tão carente que eu preciso de receber elogios. Não, eu não disse do nobre colega, mas sim do prefeito. Porque quando o senhor Éder estava fazendo uso da tribuna, ele falou, não, você vieram aqui para criticar, tomara que venha aqui também para falar as coisas boas. As coisas boas têm que ser faladas lá no dia da votação. Era só. Eu acho realmente aí que a gente não pode ficar desfazendo do foco. A gente está discutindo, a gente joga para um lado, joga para o outro. A nossa discussão, que era mínima, como o nobre vereador disse, estendeu tanto e fugiu do foco. No final, muitos nem podem nem estar sabendo que a gente está falando mais. Então, acho assim que o voto, como o senhor Zé Paulo disse, eu acho que o voto vai sair no final para a gente de uma boa administração da gente aqui ou má. Isso daí nós temos que deixar para o eleitor depois julgar, não a gente. Quem somos nós para julgar? Nós estamos tentando aqui fazer o melhor. Infelizmente, nem todos acertam. Nem todos erram, mas cada um tem que defender a sua opinião e ir com ela até o final. Então, acho assim, como a gente fala, a gente tem que ver o quê? Palavra do senhor Zé Paulo. Não adianta gritar, não adianta espernear, que o voto não vai mudar nunca. Então, a gente já decide isso antes. A gente já chega aqui definido do voto da gente. A gente já sabe o que a gente vai fazer desde o momento. Então, não é o grito, não é a discussão, não é aquela empolgação que vai fazer a gente mudar. Então, acho que cada um, sim, tem que responsabilizar pelo seu voto, porque vai ser cobrado depois. Então, a gente tem que levar nossos trabalhos, converter isso aqui da melhor forma possível, para depois não ficar feio para a gente também. Então, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Reprovado por 5-2. Teremos também em única discussão e votação o requerimento número 10 de 2011, também de autoria da vereadora Silvana Elizabeth Mazieiro Fagotti, requerendo ao senhor prefeito municipal informações referentes à empresa Cacontur, locadora de veículos limitada ME. Coloca em discussão a matéria. Coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Reprovado por 5-2. 5-1. Não, Zé Paulo. Uma abstenção. Teremos ainda em única discussão e votação o requerimento número 12 de 2011, de autoria da vereadora Silvana Elizabeth Mazieiro Fagotti, requerendo ao senhor prefeito municipal cópia de todas as notas fiscais relativas a aquisições feitas pelos departamentos de Educação e de Saúde de janeiro do corrente ano até a presente data. Coloca em discussão a matéria que foi lida. Coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Reprovado por 5-2.
Terminado a ordem do dia. Solicito ao diretor da Secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Na ordem do dia da próxima sessão, teremos em única discussão e votação o requerimento número 11 de 2011, requerendo ao senhor prefeito cópia de todo o processo licitatório referente à última licitação para aquisição de combustíveis, de autoria da vereadora Silvana, e o requerimento número 13, de autoria do vereador José Paulo, requerendo ao senhor prefeito informações a respeito de imóveis locados pela municipalidade. É só, senhor. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Com relação àquele convite que foi lido hoje, de uma audiência pública em São João da Boa Vista, no dia 20, ela foi realizada hoje. Houve um erro na divulgação e eu recebi por e-mail o convite e acabei fazendo parte da audiência lá em São João. Foi muito legal, um trabalho muito bonito. Ela foi presidida pelo deputado do PT, Simão Pedro. É a 24ª audiência pública que eles realizam na região, e a finalidade da audiência pública foi diminuir um pouco a barreira geográfica. Por exemplo, a gente se reunindo por regiões e mostrando as necessidades dos municípios da região, eles entendem como bem agilizar, consegue agilizar o processo de formação do orçamento. Porque aí os próprios deputados, ele foi muito organizado, ele estava com uma equipe de pessoas analisando e anotando os pedidos que cada cidade, cada setor queria para o seu orçamento ou conseguir do orçamento estadual. Então, entre muitos pedidos, foram pedidos para a região, recapeamento de estradas, trevos que eles achavam necessários. Eu me lembro de vários tipos de pedido, eu até levei alguns ofícios também, e fiz algumas solicitações ao deputado. E agora, as próximas reuniões vão ser amanhã em Itapeva, dia 24, em Mogi das Cruzes. Se algum colega vereador quiser participar, eu achei bastante produtivo. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Dando sequência à fala da nobre colega, eu já havia até anotado aqui na minha agenda que eu gostaria de participar, uma vez que esse evento tem a intenção, aí, como foi dito, de ser regional. E sendo em São João da Boa Vista, 40 minutos, 50 minutos até lá, seria muito fácil eu poder participar deste evento e retornar ao meu município. Fico triste que ele já aconteceu e agora vai ser uma cidade muito distante. Ainda bem que a colega foi avisada, de alguma forma. Está de parabéns de ter participado, de ter reivindicado melhorias para Caconde. Ficaria muito grato se eu fosse avisado, porque eu adoraria ter participado. Uma parte? Sim. Eles estarão recebendo até o dia 20, por e-mail, ofícios, pedidos, viu, se tiver interesse de mandar, eles vão estar recebendo até o dia 20, a data que estava marcada, por e-mail, as solicitações e as... Mas é por orçamento do Estado? Do Estado. Porque, segundo eles discutiram lá, teve um pedido de um deputado, acho que Roque Barbieri, está tendo uma confusão aí com relação a verbas e tal. Então, isso atrasou um pouco o orçamento do Estado, então ainda tem condições de estar se fazendo as audiências públicas. Dia 20, por e-mail, para o Simão Pedro, porque foi ele que presidiu a reunião de São João. Eu não sei se é ele mesmo que vai estar em Itapeva e... Aí vocês precisam ver quem é o deputado que vai mediar, se é ele mesmo. Porque aí, no prospecto, eles falam uma comissão. Então, nem estava escrito o nome do deputado, né? E aí era o deputado do PT. Chega, certeza. Tá. Mas mesmo assim, a colega está de parabéns por ter participado. Tomara que você consiga êxito, que Caconde conseguirá com tudo isso. Fiz 2 indicações para o dia de hoje, e uma tem a ver com uma obra que está sendo realizada, para conhecimento de todos, na rua
Moro Andrade, vizinhando ali com a oficina do senhor Salvador. É uma obra realmente que está sendo necessária naquele local, porém fui informado por alguns moradores e que me pediram para que tome conhecimento se realmente essa obra já foi concretizada, né, já foi concluída, ou se não. Se não, para que ela seja, para que aquele espaço lá não venha mais, segundo aqueles colegas que me falaram, está tendo um mau cheiro naquele local. E uma outra questão é o problema de acidente. Foi feito um buraco, uma situação ali, ficou alto, e tem crianças que brincam naquele lugar. Tomara que dê certo logo, em breve, que aquela rua ela tome continuação, né, naquele segmento ali, e que chegue lá na rua Tapajós, lá na Água Branca. Né? É um projeto aí antigo que vários moradores daquela região ali têm vontade que isso aconteça. Acredito aqui que o colega José Paulo, o colega diretor João Paulo, já em outras oportunidades já ouviram aqui a necessidade e vários projetos que acredito que já foi encaminhado para o Executivo para estar fazendo a continuação daquela rua para chegar até na rua Tapajós. E uma outra situação é o cartório eleitoral. O cartório eleitoral nosso funciona dentro do fórum, lá embaixo. E nós falamos aqui muito bem, colega vereadora Silvana, colega Ná, todos os colegas aqui, o professor Ademir já abordou bastante isso, inclusive é professor de escola, sabe dessa dificuldade. A parte de acessibilidade. O fórum nosso é antigo, né, é um prédio antigo, e não tem acessibilidade para uma pessoa que tenha deficiência chegar até lá embaixo no cartório eleitoral, assim como as demais salas e banco que existe lá hoje. Né? A pessoa com deficiência ela não consegue chegar lá. E estando lá, por outros motivos, eu fui cobrado, né, de uma forma bem amigável para que eu formalizasse um pedido para o nosso prefeito para ver a possibilidade, né, de fazer uma parceria, de estar averiguando uma situação favorável dentro dos moldes da necessidade do cartório eleitoral em outro endereço. E uma ideia deles, uma sugestão que eles iam ficar muito contentes, se desse certo, foi que aquele prédio da antiga Câmara de Caconde, que hoje é a casa, é uma padaria lá artesanal, né, do município, da fábrica de doces, exatamente, obrigado, colega. Se aquele local lá pudesse ser transferido para um outro, né, a fábrica de doces pudesse ser transferido para um outro local, e que aquele local ficasse destinado ao cartório eleitoral, se desse certo. Ou então um outro prédio aqui no município, central, com todas essas características de acessibilidade e também de melhorias para o trabalho daquele local. Mas, vereador, me concede uma parte? Sim. Eu fui vereador enquanto a gente trabalhava naquele prédio lá. Eu acho ele difícil acesso também. Porque é muito morro ali, eu acho que não sei. Certo? Pode ser uma coisa para ser estudada, mas eu não acho uma boa. Sair e deixar as escadas, mas ali é difícil até para parar carro. Não acho uma boa, não. Uma rua movimentada. Já terminou? Bom, foi uma sugestão deles. Os nossos departamentos aí que têm essa responsabilidade de analisar, de entender sobre acessibilidade, né, sobre as regras de acessibilidade. Todos nós sabemos que existem regras de acessibilidade, de inclinações que aceitam ou não uma pessoa que usa cadeira de rodas se locomover sozinha. Né? Nós sabemos que o nosso hospital hoje tem essa deficiência e não comporta uma pessoa sozinha descer ou subir. Né? E nós sabemos que a pessoa com deficiência que tem uma cadeira de roda, ela não depende de uma outra pessoa para empurrá-la. O fato é que o nosso relevo hoje é complicado, né? Morros para todo lado que vai, e aí tem que ter um coleguinha lá para ajudar. Se nós temos vários prédios aqui que são deficitários, como você colocou a Santa Casa, agora que a gente está fazendo uma mudança
para melhorar, então, que nós não cometemos o mesmo erro, né? Certo, é que foi uma sugestão deles. Eu acredito, né, vai para o departamento analisar, os departamentos de obras, a engenharia, a parte de arquitetos, né, eles vão fazer toda uma análise e vão sugerir o lugar melhor, aprovando ou não. Né? Só para agregar valor na nossa discussão, a reforma da praça lá da Caixa d'Água será realizada em breve. E eu estou acompanhando aí o projeto técnico, né, o projeto de arquitetura, e eu pude perceber lá, inclusive questionar a arquiteta sobre algumas questões de acessibilidade, que em alguns pontos não chegarão pessoas com deficiência. Aí eu questionei, mas vamos fazer alguma coisa, né? Eu na minha parte leiga, eu não sou arquiteto nem engenheiro. Vamos fazer alguma coisa para dar o direito igual para todos. Ela falou, Zé, impossível. A regra de inclinação na arquitetura, na parte de engenharia, é impossível isso acontecer. Então tem lugares que serão de acessibilidade e outros não, devido ao fato de ser um lugar montanhoso. Foi isso é só para agregar valor na nossa discussão. Mas eu tenho certeza que os nossos departamentos são muito competentes e saberão aprovar ou não qualquer outro prédio para se terá a possibilidade ou não de ter um novo endereço para o cartório eleitoral. Só foi um pedido dos colegas funcionários e eu estou fazendo aqui o uso de um instrumento. Somente, senhor presidente, muito obrigado. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Parabenizo o nobre colega pela indicação. Eu só gostaria de deixar registrado aqui o seguinte. Eu não sei se é obrigação do município fornecer essas acomodações para o cartório eleitoral. Mas se for, a princípio não existe mesmo algo pronto, adequado para aquele tipo de serviço. Mas que já vamos começar a pensar, como foi pensado para a polícia militar, na busca de verba para se construir um imóvel para que seja locado esse pessoal do cartório eleitoral. Mesmo porque, assim sendo, será feito de acordo com as necessidades dos serviços daquele órgão. A respeito de uma indicação que eu fiz solicitando placas no Jardim... esqueci o nome. Jardim Bela Vista. Né? Nós gastamos tanto dinheiro com sinalização aqui na nossa cidade, e é bem sinalizada no centro, que eu acho que nada mais justo de pegar uma partezinha dessa verba e se colocar placas com os nomes das ruas. Porque é brincadeira, eu que sofro muito com isso aqui, em razão do meu tipo de comércio. E essas reclamações existem mesmo. Queria deixar justificado aqui também a respeito de 2 ofícios que eu fiz aí. E é só assim que a gente vai ficar sabendo. Né? Então eu acho que eu vou mudar aqui o meu jeito de fazer as perguntas, não vou fazer mais por requerimentos, vou fazer por ofício. Por quê? O ofício não há necessidade de aprovação da casa. E como que eu vou saber? Eu não vou ficar lá na rua o dia inteiro para ver se o caminhão do lixo passa ou não passa. Nem vou sair de casa em casa perguntando se o caminhão do lixo passa ou não passa lá. E como que eu posso dar essa resposta a quem me solicitou? Através de uma pergunta. E perguntar para quem? Perguntar para quem é o responsável por essa área aí. Então, essas razões dessas nossas indagações, muitas vezes dos nossos requerimentos, é simplesmente na busca de informações, para darmos satisfações aos nossos eleitores. Deixando de lado isso, eu gostaria de parabenizar hoje a presença aqui maciça, né? E gostei muito mais hoje, porque iam se falar a respeito de algo de educação, estamos aqui os nossos professores bem representados, né? E ficarem até o fim da sessão. E eu acho que é assim mesmo que tem que ser. Porque nós temos passado por casos aqui que o grupo, a hora que resolveu ou que se discutiu o assunto aqui era do interesse deles, eles foram embora, né? E ficou aqui a meia dúzia de sempre. Mas eu acho que isso aí, até mesmo, presidente, por uma questão de... Desculpe, mas até por uma questão de educação. A pessoa que chega aqui no começo da sessão, a não ser que tenha um outro compromisso inadiável, mas ela deve permanecer até o fim para ver os trabalhos da casa. E graças a Deus hoje foi uma sessão até extraordinária mesmo.
Hoje foi um dia de bastante discussões e é assim mesmo que tem que ser os trabalhos, né? Não é sempre assim, mas nessa legislatura eu acho que é por aí que se consegue as coisas mesmo, é através desses debates. E hoje aconteceu um debate brilhante nessa casa. Eu tenho certeza que crescemos muito com a sessão de hoje, né? Eu acho que essa sessão de hoje é uma das sessões que ficará marcada. Obrigado a todos aí pela presença. Era só, senhor presidente. Senhor presidente, conceda a palavra. Palavra concedida. Primeiramente, quero parabenizar o nobre colega Zé Renato pela indicação. E daquele mau cheiro lá perto da oficina do Salvador. Alguns meses atrás eu fiz uma indicação pedindo que esse problema fosse visto. Então isso aí é até um reforço que faz, mais breve for possível, porque eu já fui bastante cobrado por isso também. E também quero parabenizar o Éder também pela coragem de vir na tribuna, fazer uso da palavra, né, esclarecer as coisas. E também agradecer a presença dos professores, né, e uma boa noite a todos. E volta sempre. Só isso. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu gostaria também de agradecer a presença de todos, e dizer que a gente ficou muito feliz com a casa cheia, né? E o vereador Zé Paulo falou com toda razão, é importante que as pessoas venham, é óbvio que era de interesse, mas que fique participando até no final, né? Porque tem casos que realmente a pessoa chega, vê e de repente a câmera você olha, não tem mais ninguém aqui, até estranho, né? Então gostaria de parabenizar, convidar para que vocês estejam sempre presentes aqui, certo? Eu acho que o setor da educação é prioridade para o nosso município, né? Gostaria de agradecer também as palavras, a presença e o Éder, né, pela coragem que ele teve. Mas assim, enfim, como diz o vereador Zé Paulo, são esclarecimentos que a gente vai tendo aqui. Eu fiquei até contente, porque se ele teve 26 reclamações, eu fui informar com a diretora de educação, que está aqui presente, a Rosana, nós temos mais de 2.000 alunos na rede municipal. Então, quer dizer, é aquilo que eu falei para ele mesmo. Essas coisas acontecem, né? Gostaria de parabenizar também os vereadores pelas indicações. Desejar a todos uma boa noite. Só isso, senhor presidente. Muito obrigada. Também gostaria, então, só para finalizar, parabenizar todas as pessoas aqui presentes. Eu acho que não é só esse momento, mas poderiam vir mais. Com a nossa casa aberta toda segunda. Parabéns também ao Éder pela sua exposição. Eu acho que dessa forma vocês vão observar sempre as opiniões e atitudes de todos aqui. Então todo mundo sabe que nós temos nossas opiniões, nossa cabeça, e nós vamos ser cobrados no futuro. Então, para saber disso, você tem que participar aqui. Então já tem as pessoas que realmente vêm, e tem as pessoas que eventualmente vêm, poderiam vir mais. Parabéns ao pessoal da educação pelo ótimo trabalho que a gente acompanha por aí, principalmente que é da minha área, eu observo isso. Os alunos que saem de quarta série conseguem acompanhar na boa, depois a quinta, que já está do estado. E nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se assim Deus nos permitir.